Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Amém. Glória a Deus. É motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos para compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para as nossas vidas nessa noite, amém? Já recebemos, mas o Senhor tem algo mais ainda para entregar nessa noite, amém? Desde já fico muito grata pela grande oportunidade de estar aqui com os irmãos. Convido a amada igreja para estar abrindo as suas Bíblias no livro do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Em reverência à palavra do Senhor, quem encontrou, fica de pé. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1 ao versículo 11. Amém? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiu. Amém? Dá um glória a Jesus aí e senta em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. O Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus. O capítulo 5, ele vai narrar sobre a vocação dos discípulos. Aqui, o Evangelho de Lucas, ele está narrando da pesca maravilhosa, de uma grande pesca. A palavra que acabamos de ler narra no versículo 1, aconteceu que, apertando-lhe a multidão, Jesus estava ali, passando ali em Genezaré, e a gente viu ali que uma grande multidão acompanhava Jesus, porque queria ouvir a palavra do Senhor, queria ouvir as maravilhas que Jesus estava ensinando naquele lugar. Nós vimos aqui no texto que quem estava naquele lugar era Pedro e seus companheiros, Tiago e João. Pedro estava ali em uma grande pesca, porém Pedro passou a noite inteira pescando e nada pegou de peixe. Para quem é pescador é frustrante, né? Você passa a noite inteira trabalhando, você passa a noite inteira ali com as redes lançadas ao mar, e quando você puxa aquelas redes, nada vem de peixe, as redes voltam vazias. Pedro aqui se encontrava em meio a uma frustração, em meio a um cansaço, né? Decepcionado por ter trabalhado toda a noite e nada pegou de peixe. Mas nós vimos aqui que debaixo de uma palavra, Pedro obedeceu a Jesus. Debaixo de uma ordem expressa do mestre, Pedro obedeceu a Jesus e Pedro lançou as redes.
Nós vimos aqui que é uma pesca maravilhosa, é uma pesca milagrosa. Aconteceu um grande milagre naquele lugar, porque Pedro simplesmente obedeceu à voz de Jesus. E quando nós obedecemos à voz de Jesus, quando nós ouvimos a voz de comando de Jesus, o milagre acontece na nossa vida, o milagre acontece no nosso meio, algo extraordinário acontece da parte de Deus. Aleluia! Isso é para quem entende das coisas espirituais. Porém, Pedro entendia de coisas terrenas, mas Jesus, ele entende de coisas espirituais, coisas sobrenaturais. Ali era uma simples pesca para Pedro. Era uma pesca que tinha passado a noite num cansaço, numa frustração. Mas nós vimos aqui: e viu 2 barcos, versículo 2, junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Esse lavavam as redes, quem é pescador, quando termina uma grande pescaria, é normal, porque ele vai lavar as redes para a próxima pesca, para que as redes estejam limpas. E o lavar essas redes aqui, trazendo para nossas vidas, para o nosso contexto, é quando nós abrimos mão daquilo que Deus colocou nas nossas vidas para nós fazer, e muitas das vezes nós deixamos de lado. Se o Senhor entregou algo, confiou algo a mim e a você, faça, porque é para o Rei e para a glória do nome do Senhor. Mas nessa noite o Espírito do Senhor, ele fala: permanecei no barco, porque no barco há milagre, no barco há provisão, no barco há resposta, no barco há algo sobrenatural para mim, para você. Aleluia! Aleluia! Oh, decanturira sérvia. Oh, xaramanaya surecanta labaxê. Versículo 3. Entrando em um dos barcos, percebe-se no versículo 3 que Jesus foi diretamente no barco de Pedro. Tinha outros barcos e outros pescadores naquele lugar, mas o encontro que Jesus tinha naquele lugar era com Pedro. E ele marcou o encontro comigo e com você nessa noite, neste lugar. Por isso, não tente fugir da presença de Deus, não tente fugir da manifestação da glória de Deus, porque Ele vai ao meu e ao seu encontro, assim como Ele foi ao encontro de Pedro. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Percebe-se nesse versículo que Jesus fez do barco de Pedro um púlpito. A pregação de Jesus foi em cima do barco de Pedro, exclusivamente de Pedro. Por quê? Porque ele marcou o encontro com Pedro naquele lugar. Aleluia! Ele tinha algo para se revelar a Pedro naquele lugar. Por mais que toda a multidão estava ali, mas tinha alguém especial que ele marcou o encontro naquele lugar. E essa pessoa se chamava Simão Pedro, ainda Simão. E da mesma forma que ele marcou aquele encontro com Pedro, ele marcou comigo e com você nessa noite, neste lugar. Porque ele não dispensa ninguém de mãos vazias. Jesus não dispensa ninguém de mãos vazias. E ele não deve nada para ninguém. Aleluia! Se você está entendendo, você dá um glória a Deus. Porque Ele está falando nessa noite, neste lugar. Ele não dispensa ninguém de mãos vazias. Oh, decanturira sévia. Aleluia. Lucas, ao contrário dos outros evangelhos, nunca se refere ao mar da Galileia, mas sempre ao lago. A famosa extensão de água da Galileia tem 3 nomes diferentes: Mar da Galileia, Mar de Tiberiade e Lago de Genezaré.
Tem outros 20 quilômetros de comprimento por 13 de largura. Descansa em uma depressão a uns 200 metros sobre o nível do mar. Este fato lhe dá o seu clima quase tropical. Pedro era natural de Betseba, na época uma aldeia de pescadores, não muito distante de Cafarnaum, que ficava na região costeira do mar da Galileia. Alguns sugerem que sua residência realmente fosse em Cafarnaum, em Betseba, apenas uma das aldeias de origem. Cerca de um ano antes, Pedro, André, Tiago e João conheceram Jesus. Está lá em João 1, 35, 42. E o seguiram por algum tempo. Depois retornaram ao seu negócio de pesca. E nesse momento que Jesus os chama para o discipulado de um tempo integral. O Senhor aproxima-se, então, os 4 pescadores, rodeado por uma multidão que o pressiona, de modo tumultuado, até mesmo sem a menor consideração, pois deseja escutar novamente em extraordinário orador. O Senhor entra em um dos barcos ancorados na margem de propriedade de Simão Pedro, pedindo-lhe que afaste o barco um pouco da terra. Aleluia. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Eu imagino a cara de Pedro quando Jesus pede para que Pedro lance aquelas redes novamente ao mar. Só que dessa forma que Jesus pede para Pedro, era uma forma diferente. Só que Pedro ainda não estava conseguindo ver com os olhos espirituais. Só que Jesus, ele estava vendo com a perspectiva espiritual. O versículo 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, olha a parte B desse versículo. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Nessa noite, o Senhor está mandando nós lançarmos as redes. Se a sua rede está parada, não sei por qual motivo ela está parada, mas o Senhor manda: lançai as redes, porque vai vir a provisão de onde você menos espera. Lança as redes, porque vai vir abundância. Lança as redes, porque vai vir algo sobrenatural. Caminha debaixo de uma palavra, ande debaixo de uma palavra, prossiga debaixo de uma palavra. Ouça a voz do Espírito Santo. Tome a direção debaixo de uma palavra. Aleluia! Andar debaixo de uma palavra, ela faz toda a diferença na nossa vida. Ela deixa legado por onde nós passamos. Que legado você está deixando? Por onde você passa? Como que está o seu legado? As pessoas estão olhando para você. De que forma? Quais são as referências que você está deixando? Por onde você passa? Por onde você anda? Suas atitudes, elas estão refletindo a glória de Deus? Ou ela está envergonhando o nome do Senhor? Refletimos nessa noite, não? Se nós somos embaixadores do reino de Deus nessa terra, nós temos que expressar a glória de Deus por onde nós passamos. Pois como embaixadores do reino, nós carregamos uma responsabilidade grande. Porque nós não somos qualquer um. Somos embaixadores. Somos filhos amados, escolhidos, adotados pelo Senhor. Amém? Você sabe a profundidade, você tem noção a profundidade de que é ser filho de Deus? Porque como filhos, nós somos escolhidos. Nós temos uma exclusividade no reino dos céus. Porque nós temos a eternidade com Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Pedro aqui ainda é chamado de Simão. Ele ainda é designado com seu nome hebraico, pois ainda não está no serviço de Jesus. Cabe constatar que Simão aparece nitidamente como líder do empreendimento, da pesca. E a ele que Jesus pede. E a ele que também pode pedir. Uma ordem expressa a trabalhadores frustrados.
A ordem foi expressa por Jesus, não foi por qualquer um, foi pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Leão da tribo de Judá, o Deus conosco, o Emanuel, o grande eu sou, o Alfa e o Ômega. Não foi qualquer pessoa que lançou essa palavra, essa ordem expressa sobre a vida de Pedro. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Diferente do contexto que Jesus chegou naquele lugar, né? Chegou ali, frustrados, decepcionados, cansados de passarem a noite ali, não pescar nada, não pegar nada. Mas debaixo da palavra, algo sobrenatural aconteceu. Eles pegaram tantos peixes que as redes se rompiam. E o mais interessante nesse texto, que a bênção não ficou só entre eles. Eles dividiram e compartilharam com todos os outros pescadores que estavam naquele lugar. Seja um agente de milagre do reino de Deus. Aquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida, te abençoou com algo, compartilhe com os outros. Divida com seu irmão, abençoe o seu irmão. Amém? Eles fizeram isso. Eles compartilharam, eles dividiram, porque eles entenderam que o que aconteceu naquele lugar não era só para eles, era para dividir com os outros que estavam naquele lugar. Aleluia. As redes não eram redes pequenas, usadas por indivíduos que pescavam a partir da costa ou em águas rasas, mas grandes redes usadas para a pesca em águas mais profundas, ao lago. Eles lançaram a rede na direção certa. Eles lançaram uma rede aonde foi lançada a ordem. Se é para lançar aqui, é para lançar as redes aqui. Eles não lançaram as redes no lado contrário. Não, eles obedeceram tudo. Pedro agiu com humildade diante de Jesus. E a humildade na nossa vida, ela faz toda a diferença. Um coração humilde e um coração obediente, ele carrega e expressa a marca de Jesus. Acho que você não entendeu. Um coração humilde e um coração obediente expressa o caráter de Cristo. Aleluia. E o Senhor procura nessa noite humildes e obedientes de coração neste lugar. Aleluia. Atitude dos pescadores em relação ao fracasso. Primeira coisa, eles desceram do barco. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles. O barco representa o centro da vontade de Deus, o lugar onde Jesus gostaria que sempre estivéssemos. Você tem saído do barco? Hoje é noite de voltar para o barco. O barco representa o centro da vontade de Deus na minha e na sua vida. Então permaneça no barco. Não saia do barco. Se você saiu do barco, hoje é noite de arrependimento e de você voltar para o barco. Aleluia. Aleluia. Descer do barco significa sair da direção de Deus. Significa abandonar a igreja. Significa deixar os dons, os talentos, o ministério, o chamado, aquilo que Deus colocou na sua vida. E tem muitos saindo do barco, tem muitos descendo do barco, largando e deixando de lado tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos. Cuidado, cuidado, porque foi de Deus, foi Deus que deu. Então, com relação às coisas do reino, nós precisamos ter muito temor e reverência com as coisas do Senhor. Que nessa noite, em nome de Jesus, regresse para o barco, porque ainda é tempo. Em nome de Jesus. Lavavam as suas redes, mas os pescadores haviam descido delas e estavam lavando as redes. As redes representam o talento, a capacidade, as promessas, os projetos que Deus colocou dentro de nós. Lavar as redes significa enterrar e jogar fora tudo aquilo que Jesus colocou dentro de nós.
Então precisamos voltar atrás. Precisamos refletir, analisar como que está as nossas redes. Se realmente nós estamos dentro do barco da forma que Jesus quer, da forma que Jesus se agrada, dentro do centro da vontade do Senhor. Se o barco representa aquilo que nos conduz, as redes representam as ferramentas que nos iremos usar em favor da obra de Deus. Não lave as suas redes, não desista daquilo que Deus te deu. Atitudes de Jesus em relação aos pescadores. Ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mesmo uma multidão cercando Jesus, nada pôde ofuscar a sua observação em relação aos pescadores. Aliás, está escrito que Jesus tem os olhos como chamas de fogo. Nada fica oculto ao seu olhar. Ele conhece tudo e sabe o que se passa conosco dia após dia. Aleluia! Nada fica oculto aos olhos de Deus, porque os seus olhos são como chamas de fogo. Aleluia! Você vê que Jesus, diante de toda a multidão, mesmo diante de toda aquela multidão, os olhos de Jesus estavam mirando e observando os pescadores. Jesus chegou diante daquele cenário, diante daquela situação, mas Jesus chegou com a solução. Jesus trouxe a solução para Pedro, para Tiago, para João. Eles não ficaram de mãos vazias, porque o milagre aconteceu. Aleluias! Para quem entende de milagre, para quem anda no sobrenatural, andar com Jesus é andar sobre as águas. É viver coisas sobrenaturais. É compartilhar, é viver, é experimentar as coisas sobrenaturais que Ele proporciona sobre as nossas vidas. Assim é conosco. Jesus nos observa a cada dia e conhece cada passo nosso. Conhece o nosso falar e o nosso agir, o nosso levantar e o nosso deitar. A grande razão de eles terem fracassado foi o fato de Jesus não estar no barco. Os peixes podem se esconder do barco, pode balançar, o vento e o mar podem se agitar, mas quando Jesus está no barco, tudo acontece como Ele quer. Ninguém pode impedir o seu agir. Aleluia! Quem pode impedir o agir de Deus? Ninguém. Ninguém. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele tem o controle de tudo e de todas as coisas, sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia! Aleluia! Deixe Jesus entrar no barco da sua vida nessa noite. Deixe Jesus mudar o cenário. Deixe Jesus curar, deixe Jesus tratar, deixe Jesus limpar, deixe Jesus cicatrizar as feridas, os traumas, as rejeições, as dores, as decepções. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Ele quer entrar no barco do seu casamento. Ele quer entrar no barco da sua família. Ele quer entrar lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá naquela área que só você sabe. E muitas das vezes você quer se esconder diante dele, mas não adianta se esconder, porque os olhos dele estão sobre toda a terra. Então deixa Jesus entrar no barco. Aleluias. Glória a Jesus. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. As redes estavam se rompendo, porque era grande a quantidade de peixes. Ele não esperava que aquelas redes vinham com tanta quantidade de peixe. A quantidade era tão grande. A Bíblia não fala o número de peixes, mas a quantidade era muito grande. E todos aqueles que estavam ali foram abençoados. Porque quando Jesus derrama uma bênção grande sobre as nossas vidas, o nosso papel como cristão e como servo é compartilhar com o nosso irmão. É compartilhar com quem está do nosso lado. Seja um agente de milagre.
seja um agente de milagre. Aonde você estiver, expresse e reflita a glória de Deus. Aleluia. Versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Os barcos foram cheios, porque a quantidade era grande, o milagre foi grande. Uma pescaria que se iniciou frustrada, ela termina com um grande milagre, com algo sobrenatural. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. É isso que o Senhor quer fazer na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu ministério. Aleluia! Oh, decanto irasévia. Oh, xaramanaia canta labaxê. Aleluia. Não saia do barco, em nome de Jesus. Caminhe debaixo de uma palavra. Ande debaixo de uma palavra, irmãos. Quando nós caminhamos debaixo da palavra do Senhor, quando nós tomamos nossas decisões debaixo de uma palavra, tudo na nossa vida é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. O fato de nós estarmos vivos, de nós estarmos aqui, é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Em toda a minha vida, eu tomei decisões debaixo de uma palavra do Senhor. Sempre que eu vou fazer algo, eu consulto primeiramente o Senhor, porque a minha vida já pertence a Ele. A partir do momento que nós confessamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, Ele é o dono da nossa vida. Eu tenho que perguntar primeiramente para Ele: Senhor, o que eu faço? Qual a direção? O que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer me mostrar? Que direção? Essa decisão é a tua vontade para a minha vida? Porque se não for, irmãos, nós temos que estar preparados para as consequências. Porque as consequências, elas vêm. E muitas das vezes nós tomamos decisões sem consultar o Senhor, sem perguntar ao Senhor. E quando as consequências vêm, nós queremos culpar o Senhor. E o Senhor não tem nada a ver com isso. Porque foi uma decisão particular sua, sem consultar o Senhor, sem perguntar ao Senhor. Que possamos andar debaixo da palavra e da direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Muitas das vezes, quando Jesus entra na nossa vida, queremos que Jesus haja de imediato nas coisas terrestres e não compreendemos seu agir. E mal percebemos que primeiro é necessário termos uma estrutura espiritual para receber as bênçãos espirituais que Ele tem reservado para mim e para você. Queremos que Deus faça as coisas no piscar de olhos. Queremos tudo para ontem. Não queremos esperar o tempo do Senhor. É necessário esperar. É necessário. Porque nós somos muito ansiosos, né? Não temos paciência para esperar. Mas é necessário, porque a ansiedade, ela atrapalha o trabalhar de Deus na nossa vida. A ansiedade, ela interrompe o agir de Deus. E às vezes o Senhor tem algo extraordinário para as nossas vidas. Mas a ansiedade é tão grande que ela atrapalha o trabalhar do Senhor na nossa vida. Espere no Senhor com paciência, pois tenho certeza que Ele está trabalhando na sua e na minha vida. Aleluia. Assim como Pedro obedeceu, ande debaixo da obediência e da direção do Senhor. Versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro aqui reconheceu também a soberania, a majestade, a grandeza de Deus. Reconheceu que ele realmente é pecador. Reconheceu que sem o perdão e sem a misericórdia do Senhor, ele não seria nada. Senhor, retira-te de mim, porque sou apenas um pecador. Essa é a forma humilde que nós temos que nos apresentar diante do Senhor. Senhor, sou pecador, sou falho. Ser sincero diante de Deus, né? Muitas das vezes nós queremos camuflar, queremos colocar ali uma máscara, uma maquiagem. Não adianta, porque o Senhor conhece
o interior e o profundo do meu e do seu coração. Versículo 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. O comentário surgiu, a notícia se espalhou, o milagre aconteceu na pescaria. O que era um fracasso, agora é um milagre. Aconteceu algo extraordinário, porque a notícia se espalhou naquele lugar, naquela região de Genezaré. E naquele momento ali, Jesus ele marcou exclusivamente aquele encontro com Pedro. Antes, Jesus já tinha curado a sogra de Pedro. Você vê no capítulo 4, no versículo 38, aí a cura da sogra de Pedro. Aí no versículo 38 fala, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. A sogra de Pedro também começou a servi-lo, porque imediatamente a enfermidade foi embora. Porque Jesus ele tem um poder para curar, para sarar, para cicatrizar. E a palavra dele é muito clara em Isaías 53, porque ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Não foi apenas uma, foram todas. Nós precisamos se apropriar da palavra do Senhor. Todas. Versículo 10. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Serás pescador de homens. Versículo 11. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Estamos dispostos a seguir Jesus da forma que agrade a Ele? Eles deixaram tudo. Eles deixaram os barcos, deixaram as redes, deixaram tudo. A palavra está falando, deixando tudo, o seguiram. Jesus está hoje, nessa noite, procurando aqueles que o querem seguir. Para eu e você ser pescadores de homens, de vidas, de almas. Amém? Jesus poderia muito bem realizar o milagre de onde eles estavam, pois ele tem todo o poder para fazer tudo o que quer e como quer. Mas, porque Jesus ordenou que eles fossem para o meio do mar, no meio do mar não havia beira da praia e nem multidão, era só Jesus e os pescadores. E Jesus queria intimidade, profundidade no relacionamento com seus discípulos. Jesus queria se revelar a eles de uma forma sobrenatural. Que eles tivessem aquele encontro real com Jesus. Todas as circunstâncias eram contrárias à ordem imperativa de Jesus. Era dia e se pescava geralmente à noite. O cansaço era evidente e Jesus era um carpinteiro. Você para analisar o que carpinteiro entende de pesca? Nada. Mas Jesus entende muito bem de milagres e de coisas sobrenaturais. Um simples carpinteiro não entendia nada de pesca, mas Pedro entendia. Pedro era formado nessa área da pesca. Pedro sabia muito bem de pesca. Mas Jesus era carpinteiro. E o carpinteiro opera um grande milagre na vida de um grande pescador. E nessa noite ele quer fazer isso na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Não saia do barco. Permaneça no barco. Permaneça no barco. Não largue as redes. Se você pensou de largar as redes, aleluia.
O dono das redes está aqui nessa noite. O dono do barco está aqui nessa noite. Em nome de Jesus, lance as redes, mas de uma forma diferente. Porque os peixes vão vir, mas vai vir de forma diferente. Não como antes. É naquela situação lá que o Senhor quer entrar, quer agir, quer fazer algo para que o nome dele seja glorificado. Só precisa você realmente confiar plenamente, assim como Pedro confiou. E assim como Pedro obedeceu. Não seja desobediente, seja obediente. E humilde e sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você pode ter controle sobre o barco e sobre a rede, mas quem tem poder sobre o mar e sobre os peixes é Jesus. Você pode até achar que tem um controle sobre a sua vida, mas quem tem o controle da sua vida é Jesus. Você pode até querer tomar suas decisões da forma que você quer, mas quem tem o controle é Jesus, da minha e da sua vida. Então entrega o controle nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode ser o melhor e conhecer todas as estratégias, mas o único que alcança o impossível é Jesus. Às vezes nós queremos dar o nosso jeitinho brasileiro, né? Mas não adianta. Não adianta. O único que alcança o impossível é Jesus. É Jesus. Pedro nos transmite uma lição grande. Mesmo sendo um mestre da pescaria, ele foi humilde e confiou na palavra de Jesus. Às vezes, o que nos falta é isso, humildade e obediência, para desfrutarmos das bênçãos e da honra de Deus sobre as nossas vidas. Então, que possamos ser obedientes. Obedeça a voz do Senhor. Obedeça a voz do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus. E o nome do Senhor foi glorificado em toda essa história. O nome do Senhor foi glorificado sobre a vida de Pedro. Pedro até tentou fugir, mas não conseguiu. Porque Jesus já tinha preparado esse encontro com Pedro. Não só com Pedro, mas ele tinha algo a se revelar à vida de Pedro. Nós sabemos que ali estava Tiago, João e os outros pescadores, fora a multidão que acompanhava, que cercava ali para ouvir de Jesus, para ouvir a palavra de Jesus. Então, em nome de Jesus, que nessa noite você possa caminhar debaixo de uma palavra. Em nome de Jesus. O versículo 5 é o versículo que eu vou chamar mais atenção. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Aleluia! Aleluia! Você sabe qual é a área. Então lance, caminhe, prossiga, mas debaixo da palavra de Deus. Pedro lançou aquelas redes, mas debaixo de uma palavra. E não foi qualquer pessoa que deu essa ordem para Pedro. Não, foi Jesus. Foi o mestre. Foi ele. Aleluia. O milagre na vida deles foi tão grande que não somente eles foram abençoados, mas também aqueles que estavam ao seu redor foram todos abençoados. Não somente eles encheram o seu barco, mas também aqueles que estavam por perto. Isso é uma palavra profética para a nossa vida. Deus quer nos abençoar para sermos abençoadores. Então tome posse dessa palavra profética sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Se aposse dessa palavra, em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra, caminhe debaixo dessa palavra, ande debaixo dessa palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore canta labashuri anda labashere calabashere canta labas. Aleluia.
Aleluia. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui nessa noite. Você sabe como você entrou por essa porta. Você sabe como está a sua vida. Você sabe como se encontra o seu casamento, a sua casa, a sua vida espiritual, a sua vida com Deus. Você sabe. E nessa noite, você não vai sair nessa noite daqui da mesma forma que você entrou. Você vai sair daqui transformado. Porque o Espírito Santo está sobre este lugar. E onde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade, a vida, a esperança, a alegria, a paz, amor, a cura, a salvação, a resgate. Porque onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Aleluia. Fica de pé, igreja. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Ore canta labachuri anda labachere canta labas. Obre canta labachuri anda labachere canta labassuri anda labachere canta labas. Ore canta labachere canta ramalabassuri anda labache. Ora balabassuri canta rebachere canta labachere canta labassuri anda labas. Sopra, Espírito Santo. Sopra, sopra, sopra a tua presença neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos neste lugar, Senhor. Aqui está a tua igreja neste lugar, Senhor. Que eles possam caminhar debaixo de uma palavra profética, Senhor. Que eles possam caminhar na direção do teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, quebra cadeias do mundo espiritual nessa noite. Quebra corrente, quebra grilhões, quebra algemas, quebra amarra neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor. Ah, Senhor, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os carros com fogo nessa noite. Dá vitória para a tua igreja nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore cantere balabachere, cantere balabalabachuri anda labache. Ore cantere balabachuri anda labas. Nessa noite o Espírito Santo está quebrando corrente, está quebrando grilhões, o Senhor está cortando o laço, o Senhor está quebrando as algemas, o Senhor está tirando toda a pedra, está removendo todo o impedimento, todo embaraço, todo empecilho, todo impedimento da sua vida, seja qual área for da sua vida. Receba a porção do Espírito Santo nessa noite, receba a unção profética, receba o batismo com o Espírito Santo, receba, seja cheio do Espírito Santo, de canturina sévia. Nessa noite, Espírito Santo, visita, Senhor. Visita, Senhor, aqueles que estão passando por enfermidade, Senhor. Toca, Senhor, ó Pai. Toca, Senhor, nos ossos. Toca no sangue. Toca na alma. Toca, Senhor, no cérebro, Senhor. Da planta dos pés até o último fio de cabelo da cabeça. Seja tocado pelo Espírito Santo. Seja cheio da presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, Tu és aquele que abre porta onde não tem porta. Tem pessoas aqui, Senhor, esperando uma porta se abrir. Senhor, em nome de Jesus, abre essa porta para que o nome do Senhor seja glorificado. Espírito Santo, abre porta onde não tem porta, Senhor. Ah, Espírito Santo, entra, Senhor, aonde eu não posso entrar. Mas o Teu Espírito Santo tem total liberdade para entrar, Senhor, aonde eu não posso ir. Senhor, vai de encontro à necessidade da Tua igreja. Vai de encontro à necessidade de cada um dos Teus filhos. Seja causa judicial, seja processo na justiça. Ah, Senhor, Tu sabes, Senhor, o que está embaixo, põe em cima. O que está em cima, põe embaixo. Lecanturina sévia. Tu és o nosso juiz. Tu és o nosso advogado. Tu és, Senhor, ó Pai, o nosso procurador. Assina essa causa, Senhor. Assina, Senhor, com caneta de ouro. Em nome de Jesus, Senhor. Ah, Espírito Santo. Aquele, Senhor, que tem colocado, Senhor, outras causas diante da Tua presença. Toma nessa noite, Senhor. Assim como o Senhor fez na vida de Pedro. Assim como aconteceu aquela grande pesca milagrosa. Que nessa noite os Teus filhos venham testemunhar os milagres nessa noite. Milagre de cura, milagre de restauração de casamento. Famílias restauradas, casamento restaurado. Ah, Espírito Santo, entra lá, decanto, ira sévia.
labas. Xecarabalabaxere canta labassuri anda labas. Você achou que era o fim. Tem pessoas aqui que saiu hoje de casa e falou: Senhor, hoje eu não aguento mais. Hoje é o último dia. Pois nessa noite o Espírito Santo está falando: a última palavra vem de mim. Sou eu que ordeno, sou eu que dou a última palavra. Permaneça na minha presença. Não tome nenhuma decisão se não for na minha presença. Decanturira sévia. Estou eu entrando lá. Estou eu limpando aquele ambiente. Estou eu colocando ordem. Estou eu organizando as coisas. Decanturira sévia. Xarabalabalabalabashure cantarabalabashere cantalabashe. Uricalabashuri andalabashere cantarabashiri andarabashe. Oh Senhor, a tua nuvem de glória sobre a tua igreja, Senhor. Aqueles que têm um desejo de ser batizado com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo. Enche, enche Espírito Santo, enche, enche com a tua presença. Batiza com o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essa igreja nunca mais seja a mesma. Que essa igreja, Senhor, ó Pai, venha testemunhar, Senhor, os feitos, milagres do Senhor neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore canta labachuri anda labache. Alabassuri canta rebache. Tem pessoas que nessa semana vai ser surpreendida com algo da parte do Senhor. Decanturira sévia. Recebe, vai recebendo. Vai recebendo, decanturira sévia, portas abertas, promoções de emprego, cura, restauração do casamento, liberação de perdão. Oh, xeremalabachurianda labaxere canta labaxere canta labas. Are canta labaxere. Você vai testemunhar o que Deus vai fazer. Are canta labachurianda labaxurianda labaxere. Senhor, vem um novo tempo sobre este lugar. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com Pedro, assim como aconteceu, Senhor, o milagre, opera o milagre sobre o meio da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Toma cada vida aqui diante da tua presença, em nome de Jesus. Eu abençoo cada vida, eu abençoo, Senhor, a autoridade espiritual neste lugar. Eu abençoo cada diácono, Senhor, ó Pai. Eu abençoo o pastor desse lugar, Senhor, a pastora. Eu abençoo, Senhor, cada líder neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Te louvamos, Jesus. Te glorificamos, te exaltamos. Rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te exaltamos, te glorificamos. Seja exaltado, seja glorificado, seja digno de honra, seja digno de glória, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz amém. Glória a Deus, aleluia. Caminhe debaixo de uma palavra. Ande debaixo de uma palavra, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço ao